Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos aqui nessa temporada no Ceará RH, maior congresso de gestão de pessoas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então você que está aí acompanhando, nós já tivemos alguns episódios aqui nesse espaço que estamos aqui fisicamente no Ceará RH. E estamos aqui agora com Patrícia Bobato e Thelma Rodrigues. Patrícia Bobato, ela é executiva de RH, mentora da Top 2U e conselheira na Universidade Unici-EE. Acertei? Acertou. Muito bom. E Thelma Rodrigues, consultora, conselheira de administração e mentora e conselheira do Comitê de Pessoas na Magazine Luiza. Muitíssimo obrigada, gente, por ter parado aí. Pra você que não sabe, o intuito dessa temporada é trazer os palestrantes que vão estar no palco, ou já estiveram no palco do Ceará RH, a gente poder ampliar o diálogo. Nessa temporada a gente está tendo o patrocínio da SomaPay, ABRH Ceará e Fortes Tecnologia. Meninas, muito obrigada pela presença aqui no podcast Nosso Meio. Já trouxe a apresentação de vocês, mas eu sei que tem mais coisa para vocês falarem aí. Eu queria que vocês se apresentassem. Acho que a Patrícia pode começar se apresentando e depois a Thelma pode falar um pouquinho dela. Bom, contar um pouquinho da carreira, pode ser? Pode, Como é que você quer? Bom, sou psicóloga, sou de Curitiba, tenho uma filha chamada Maria Luísa. E comecei minha carreira toda sou psicóloga, né? Então em psicologia ali, fiz bastante estágio para descobrir o que eu não queria, porque eu acho que isso é super importante. E aí entrei como estagiária na Volkswagen. Então comecei toda a minha carreira em desenvolvimento de pessoas, né? E aí passei por Volksadia, passei por C&A, Pernambucanas, e aí entrei na Tigre, onde eu fiquei mais tempo, fiquei 10 anos na Tigre. Assumi a cadeira de pessoas, comunicação interna, sustentabilidade. E agora eu estou num momento de transição que logo saberemos para onde eu vou aí. Muito bom, acho que a Thelma pode falar agora. Ok, eu sou Thelma Rodrigues, tenho 40 anos de RH. Eu comecei muito nova, sou francana, interior do estado de São Paulo, Franca. Trabalhei no Magazine Luiza por 31 anos, fui executiva de RH por 13 anos, né, a principal executiva. E fiz uma transição de carreira muito legal, e essa é a história que eu vou contar hoje, né, para os participantes, né, os congressistas que estarão aqui. E a minha trajetória toda foi voltada para a empresa familiar. Então, nessa transição de carreira que eu fiz em 2017, eu comecei a trabalhar com empresas familiares, muito como missão, para ajudar a minha cidade, para que as empresas tivessem longevidade, e parasse de mudar de mão o dinheiro da cidade. Então, as famílias precisavam se preparar para implantar a governança e a sucessão da segunda, terceira geração nos negócios. Então, foi uma trajetória bem bacana. Eu sou assistente social, formada em Direito e fiz muita especialização na área de RH para seguir essa carreira que eu sou apaixonada. Muito bom, muito bom. Gente, o público de RH, a gente que participa de evento, né, faz cobertura de evento, o público de RH costuma ser muito feliz. Eu não sei o que eu um pouquinho RH também, porque eu gosto disso. Eu gosto dessa felicidade e dessa paixão por pessoas. Eu acho que quer saber de negócios? Saiba de pessoas. Exatamente. O que as pessoas pensam, o que é que elas querem. E você aprende a gerir. Né? Exatamente. E sempre que eu pergunto para qualquer empreendedor de qualquer área, sempre, qual o seu maior desafio? Ele gerir pessoas. É isso. E é o desafio, né? Sem dúvida. Quando vocês falam assim, né? Eu iniciei na Volkswagen, tenho 40 anos de RH, eu fico pensando o quanto mudou a atuação, porque o RH ele tem que se atualizar. E eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? De como veio se transformando a atuação de vocês. Vocês entraram com uma mente atuando de uma forma até então. Acho que aquela fórmula dá certo por um tempo, né? Aquelas estratégias são eficientes, mas as pessoas vão mudando, as estratégias precisam mudar também. E eu queria saber como é que vocês viram essas mudanças, como vocês conseguiram se adaptar a isso. Legal. Bom, para começar, de fato, eu acho que o RH ele está evoluindo cada vez mais, né? Então, ele sai de uma área que era... Quando eu entrei há 20 anos atrás, o RH já estava mais estratégico, mas ainda tinha deixado de lado aqui. Para mim, o grande ponto foi pós-pandemia, onde tudo, né, a gente precisava olhar para absolutamente tudo dentro de RH,
se vai parar, se não vai parar, se vai para o hospital, se não vai para o hospital. Virou uma tomada de decisão, né? Isso é só que, né, super rápido, né? Então, o que a gente faz? Vai parar a fábrica, não vai parar, vai fazer, não vai fazer. Então, eu acho que para mim, este momento da pandemia, ele foi crucial para os próximos anos. Até antes disso, eu acabei me preparando no Executive MBA, exatamente para falar mais de negócio, porque eu entendi que se você falasse de números, as pessoas iam te ouvir. Aí, então, beleza, vamos entender da cadeia, vamos entender como funciona, vamos entender os negócios. E, de fato, vem dando certo, assim. Eu acho que agora, esse é o momento de um RH bem estratégico, ele é um catalisador de mudanças, então a gente está sempre olhando para onde vai, o que vai acontecer, e nesse formato as pessoas são fundamentais, né? Ou seja, a estratégia só acontece com as pessoas. O que a gente está vendo de mais diferente, pelo menos hoje, para mim, é uma empresa mais humanizada, né? Então, humano para humano, que a gente vem chamando. E esse processo vai mudar também, né? A forma como as lideranças estão fazendo a sua gestão. Então, esse é um outro ponto importante aí. Muito bom. Bom, eu tenho 20 anos a mais do que a Patrícia. Eu peguei um RH muito voltado para departamento pessoal. De admissão, e muito na indústria. O RH de varejo, isso praticamente não existia. Mas eu tive a felicidade de cair numa empresa, uma empresária, que já tinha uns 20 anos na frente, na cabeça. Então, nós criamos um RH, desde que eu comecei, com 22 anos de idade, um RH completamente diferente. Uma gestão humanizada. Então, isso aconteceu há 40 anos atrás. Por isso que o Magazine Luiza foi precursor de muitas coisas na área de RH e continua sendo. E voltar o RH para cuidar das pessoas como centro da empresa e cuidar de valores, cuidar de propósito, de uma cultura humana focada, né, no desenvolvimento das pessoas. Então foi esse o mundo de RH que eu vivi. E ele era um mundo de RH novo, que a gente nem sabia o que estava fazendo, né? A gente foi construindo isso ao longo da minha carreira e da gestão da Luiza Helena. Mas o que eu acredito que as mudanças, hoje não se fala mais em um RH que não seja humanizado, ele não vai ter espaço. E o que vai acontecer com as mudanças que a tecnologia está trazendo, como a Patrícia falou, essa questão da pandemia, que mudou a vida de muitas pessoas, mudou o ambiente de trabalho, levou o trabalho para home office, coisas que dificilmente aconteceria, né? E com tantas mudanças que estão por vir por conta da inteligência artificial no mundo do trabalho, a gente nem tem noção do impacto que vai ser. Então, o RH ele tem que estar muito focado, é o que ela falou, foca no que está acontecendo, olha para fora, vê as tendências, ajuda a empresa a preparar as pessoas para viver isso. Nós estamos vivendo a febre dos bets, isso está trazendo um novo desafio para a área de RH, que é preparar as pessoas, inclusive para ter saúde mental e financeira, diante desse fenômeno que aconteceu no Brasil, principalmente, que está sendo campeão, né, nos jogos de aposta. E isso está atrapalhando muito, não só a vida das famílias, a vida das pessoas, mas também os negócios. Sem dúvida. Porque o consumo está muito refreado, inclusive o de alimentação, que já caiu 20%. Então, eu presto serviço para várias empresas, duas delas de área de alimentação, e a gente tem percebido o impacto que isso está tendo na classe C e B. Então, a gente tem novos desafios, né? A inteligência artificial vai mudar o mundo do trabalho, vai deixar de existir várias profissões. E o que nós vamos fazer com essas pessoas, né? A automação da indústria já trouxe uma mudança e agora mais uma tecnologia que em 2, 3 anos nós vamos ter um impacto muito sério da inteligência artificial no mundo do trabalho.
Então, nós temos imensos desafios e o RH, ele é um facilitador, ele é o ponto de apoio que as pessoas têm, que os empresários têm, que os líderes têm, para entender um pouco o que está acontecendo com as pessoas, né? E esse é o nosso trabalho. Muito bom. Achei interessante também o que a Patrícia falou sobre números, né? Que parece o líder de RH passou a sentar com o CEO para conversar. E quando você vai para falar de pessoas, né? Eu acredito que era isso, esse era o contra-argumento, né? Mas você não sabe o que tem por trás, como é difícil, né? Gerir esse negócio. Eu tenho que trabalhar com esses números, é um desafio muito grande e tal. E a partir do momento que o RH passou a ter esse olhar estratégico e trazer um retorno em número, ó. A partir dessa iniciativa, a gente teve um retorno de tantos por cento. E ter esse diálogo, a pessoa, eita, então é importante. Quando você começa a falar de saving, quando você começa a falar de, olha, a gente não vai perder tanto, a gente vai investir em tanto, aí eles começam a entender de fato, né? Muito bom. Essa mudança, e aí para quem está nos assistindo aqui, eu acho que isso é extremamente importante, assim, os RHs precisam se preparar melhor, né? A gente sabe, infelizmente, que essa não é a realidade, que tem muito RH com a desculpa de que tem muito trabalho operacional, e aí com a inteligência artificial isso vai parar, e aí não tem mais desculpa. Então as pessoas vão precisar de fato aprofundar, analisar, trazer dados, isso vai ser extremamente importante. Muito bom, muito bom. Queria que vocês contassem um pouquinho da atuação de vocês, né? A Thelma na Magazine Luiza, e você passou muito tempo no Grupo Tigre, né? Desafios, e citar desafios e transformações que vocês fizeram nessas organizações a partir das estratégias que vocês aplicaram. Acho que a Patrícia pode começar? Posso? Vamos lá. Bom, eu acho que na Tigre a gente tinha um grande desafio que era a transformação cultural. Há 10 anos atrás, 11 anos, teve a entrada de um novo presidente que era fora do grupo, fora da família. Então era importante a gente voltar a ter brilho no olho e que as pessoas gostassem de novo da Tigre, assim. E o pedido do conselho era: quero estar entre as 10 melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Então começamos todo esse projeto e para mim ele foi super bacana. Para quem não conhece, a Tigre é uma empresa, né, uma empresa de 83 anos, que está dos Estados Unidos até o Uruguai. Então são 5.000 profissionais espalhados por todas essas regiões. E o resultado final foi super bacana, porque a gente conseguiu, né, no último ano, tá 12ª melhor empresa América Latina, 9ª Brasil, 4ª Argentina, 5ª Bolívia, 6ª Paraguai, 7ª Uruguai. Então é muito bacana a forma como a gente foi fazendo. Obviamente isso não tem a ver comigo, foi uma organização inteira que acreditou nisso e fez essa diferença. E foi muito legal, assim. Então eu acho que esse é o principal projeto que a gente tem. Mas a gente trabalhou com sucessão, a gente trabalhou com desenvolvimento de líderes, a gente fez um processo muito grande de saúde, né? Então a gente ganhou alguns prêmios aí com relação à saúde. E o grande cuidado foi trabalhar, o propósito da Tigre é cuidar da água para transformar a qualidade de vida das pessoas. Então o verbo cuidar, ele é extremamente importante. E o que eu percebi quando você de fato cuida, você tem um retorno muito maior. Então você consegue entender isso, né? Porque tem que ser um ganha-ganha aí. Entre a empresa, entre o empresário e os profissionais, né? Então, eu acho que esse foi um dos maiores projetos aí. Me orgulho aí. Muito bom, muito bom. Olha, como eu já disse, né? Eu tive a felicidade de trabalhar ao lado de uma CEO que realmente transformou o varejo. Transformou em todos os sentidos. Desde o foco em pessoas, do foco no lucro, sem perder a humanidade e, ao mesmo tempo, criando parcerias muito fortes com a própria indústria. E fez coisas maravilhosas na área comercial, de campanhas para clientes. Mas o projeto que eu mais me orgulho é o projeto da cultura organizacional. Numa época que nem se falava disso, a gente ia na Amana aqui em São Paulo, com Oscar Motomura, aprender um pouco o que estava acontecendo fora do Brasil. E a facilidade que a Luiza teve de pegar conceitos que estavam sendo muito modernos
de vanguarda e trazer e pôr na prática. E a gente construiu uma história muito bacana. O Magazine Luiza tem hoje 27 anos no guia das melhores para se trabalhar. Já ganhou o primeiro lugar 2 vezes. E é uma empresa que tem uma permanência no guia sempre entre os melhores lugares. E é a única empresa brasileira que está há 27 anos seguidos. O guia tem 28 anos. Nós não entramos na primeira edição porque a gente não conhecia o guia. E desde que a empresa entrou, a gente conseguiu montar toda essa cultura, essa forma de dar o protagonismo aos funcionários, para que eles fizessem seu autodesenvolvimento e que ajudasse a empresa a chegar mais longe. Eu tive vários desafios profissionais. Entre eles, a expansão da rede no Brasil todo foi um grande desafio. Porque a empresa cresceu organicamente, mas cresceu muito por aquisição. E nós chegávamos em várias regiões do Brasil por aquisição de uma empresa que já estava lá há 40, 50 anos. Então a gente tinha que respeitar aquela cultura que a gente estava recebendo e ajudar a migrar aos poucos para a cultura do Magalu. Então eram enormes desafios. Na minha gestão foram 14 redes adquiridas, inclusive aqui no Nordeste, né, que foi uma das últimas que eu participei. Além disso, a gente mudou o site da empresa de Franca para um escritório de negócio em São Paulo e eu fiz a transferência de 300 famílias para São Paulo. Foi o maior desafio profissional, né? E entre esses inúmeros, chegar com 60 lojas no único dia em São Paulo, que eu tive que montar uma operação de guerra para treinar 2.400 pessoas, selecionar, treinar naquele universo de São Paulo. Então, assim, o Magazine foi para mim uma escola e me proporcionou vários desafios. E muitas pessoas perguntam, Thelma, como que você ficou tanto tempo numa empresa só, né? Eu falo, eu não fiquei, porque a empresa se transformou tanto, abriu capital, eu estava lá dentro e a gente tinha que conscientizar a equipe, porque a Luiza queria que os funcionários fossem sócios da empresa e que eles comprassem ações. Então nós vamos falar o que era o mercado de ações, o que era a bolsa de valores, nós fizemos todo um processo educacional. E a minha gestão foi muito pautada em educação e desenvolvimento. Então, essa história é uma história que eu me orgulho por isso, por essa transformação. Eu cheguei na empresa, tinha 18 lojas, hoje a empresa tem 1.400 lojas físicas, mas é um ecossistema. Ela trabalha com o site, né, que é um P, que é a venda própria pela internet, mas tem milhares de sellers hoje, que é outro desafio. Hoje a empresa está com quase 40 mil pessoas. Quando eu deixei, tinha 25 mil. Então, a gestão descentralizada, tão capilarizada no Brasil, também era outro desafio. Então, eu só tenho que agradecer todas as experiências e os desafios que me foram colocados, né? Nossa, muita gratidão por tudo isso. Quanta coisa, muito legal. E o que eu acho mais interessante, né, nas duas histórias, tinha líderes que queriam cuidar das pessoas. Sim. Na sua, era um que queria estar na lista do GPTW, a outra era uma pessoa que tinha uma visão visionária. E você consegue ter um exemplo diário, né? Costumo dizer, quando você tem bons líderes, você não trabalha pela marca. Parece que o líder, ele te ensina a ter o mesmo foco que ele. A lhe empolgar a trabalhar pela mesma razão. Você não trabalha para ele ou para a marca. Você trabalha porque aquilo é um propósito. É um propósito. E aí tem a atitude de dono, né? Esse é o grande diferencial. A gente fala muito do accountability aqui, né? Mas a atitude de dono, para mim, assim, é meu. Eu vou fazer. Vou fazer. Você tem essa pessoa, a coisa acontece. Eu queria que vocês comentassem mais sobre isso, né? De como o RH, ele tem que ter uma certa decisão da liderança mesmo, de apoiar aqueles movimentos, aquelas iniciativas. Parece que se o RH trabalhar sozinho, não consegue efetivar as estratégias. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Como os líderes de RH podem se posicionar ou para identificar que, de fato, ele não está conseguindo alcançar o que ele gostaria, porque o líder não está junto com ele, como ele pode orientar esse líder
É uma situação, assim, eu acho que delicada, né? Como é que os atuais profissionais de RH, a liderança de RH pode converter aí e conseguir, de fato, fazer com que as suas estratégias sejam efetivas? Esse é um bom desafio, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com um CEO que foi um super parceiro para mim. E que pensava muito em pessoas, talvez muito parecido com você, né? Então, ter a possibilidade de ter um CEO que acredita nas mesmas metodologias, na forma, no jeito, te facilita muito a vida, sem dúvida nenhuma. Então, acho que a pessoa que trabalha com pessoas hoje, né, e que não tem alguém que de fato está junto, porque é uma parceria aqui, né? Essa é a grande diferença, assim. Então, a gente está ali na mesa também para poder falar, pessoal, vocês estão pensando nas pessoas? A gente vai fechar uma fábrica, tá? Quem vai cuidar? Como vai ser? Qual é o cuidado? Tem ambulância? Então, o RH ele tem que também estar junto dentro desse processo, né? E aí é uma escolha, né? Eu acho que a gente pode orientar, a gente pode tentar ajudar, né? Porque muitas vezes as pessoas vão falar, mas o meu CEO não é assim, a minha empresa não é dessa forma. Como é que você consegue, talvez, outras pessoas que possam ajudar com que esse CEO mude? Eu acho que essa é a grande dica aqui. Não tem muito o que fazer, né? Porque no final, se a pessoa não quiser, se o CEO não quiser, as coisas não... Aí o RH tem que sair de lá. Eu ia falar, Thelma. Então, eu ia falar as empresas que você poderia fazer isso, né? Porque senão você fica só no operacional, transnacional. Bastante, né? Você saber o que pode fazer, saber como fazer e não implementar estratégias, né? Não se despeite. Eu vejo que o RH ele pode ter dois papéis. O RH transacional, que é aquele que vai fazer recrutamento e seleção, vai fazer plano de carreira, cargos e salários, folha de pagamento, criar benefícios. Então, esse é o RH transacional. O RH transformador, ele tem que estar do lado do principal líder. Ele tem que ser a pessoa mais próxima de quem lidera. Porque o primeiro grande desafio do profissional de RH é entender a cabeça de quem manda. Eu falo assim, Thelma, no que você é boa? Eu falo, eu sou tradutor e intérprete. Eu sou tradutor e intérprete da CEO, de quem está no comando, para o restante da equipe. Porque o empresário e principalmente o empreendedor, que eu trabalhei a vida toda, ele é muito visionário e ele tem dificuldade de trazer para o mundo concreto aquilo que realmente ele quer naquele momento. Porque ele está enxergando além, ele está enxergando anos na nossa frente. O maior desafio meu foi pegar toda essa visão que a Luísa tinha de uma empresa nacional que transformasse a vida das pessoas, que ela tivesse um impacto social onde ela estivesse. Ela sempre teve esse viés. E transformar isso em ações práticas, e para você transformar, isso é o grande desafio. Então você acaba sendo um tradutor e intérprete dessas grandes ideias, dessa visão de futuro. E isso é um desafio. Agora, o RH que não trabalha do lado do principal executivo da empresa tem que ir se aproximando, ele tem que fazer um caminho, porque é ali que está a grande sacada. Você é um RH que transforma quando você está junto da alta liderança. E não precisa ser somente o CEO, você vai trabalhando para se aproximar com o C-Level todo. Porque é esse grupo que faz acontecer, que tem o mindset deles, é que vai impactar toda a organização. E você tem que agir de tal forma que você ajude a mudar o modelo mental. É isso aí. Porque se você não traz essa visão humana para os negócios, vai fazer resultado a qualquer custo, a qualquer preço. Porque o ser humano, seja ele cliente, seja ele parceiro, seja ele fornecedor, ou seja a equipe sua interna e a comunidade onde você está, tem que ser olhado. E o profissional de RH, que é o profissional mais preparado. Eu tive um grande embate de carreira profissional em alto executivo, que ele
eu disse para ele, você entende de negócio, quem entende de gente sou eu. Então você precisa de mim, nós vamos ter que trabalhar junto. Que jeito nós vamos fazer isso? Nós vamos começar agora a negociar nossas bases aqui, porque nós não podemos estar separados. E é isso, é o profissional de RH, que é a autoridade interna, de se fazer valer, né? Por isso tem que estar preparado, por isso tem que estudar. O autoconhecimento, para você trabalhar suas emoções, o seu pensamento, a forma como você se comporta dentro da organização. É exemplo também. Você é o exemplo. Vidrado. Eu sempre falo, RH tem teto de vidro, parede, chão, então... E para mim, ele é sempre um termômetro da organização. Então, se o RH tá agitado, o RH tá nessa história de ilustrar, tem alguma coisa. Aí pode ir para lá que a organização vai estar assim também. Então, esse é um ponto interessante. Eu só queria trazer um ponto que até o Matheus está muito próximo. Na Tigre, a gente tinha um trabalho que a gente chamava de consciência amiga. Então, eu era a consciência amiga do CEO e os BPs iam dos demais, assim. E o que é o consciência amiga, né? Nada mais é do que eu estar nas reuniões de negócio e eu poder ouvir e entender o que ele está falando, sabe, para que a gente queria implementar. No final, eu saí e falava, olha, isso aqui, super legal, esse a gente vai precisar mexer. Isso, e foi super legal isso. A ponto de depois eles começarem a falar, ei, mais um consciência amiga comigo? Vem aqui para fazer um consciência amiga. Isso é muito bacana. É uma ferramenta super barata de você. Mas você tem que estar muito atenta para entender tudo isso, né? Então, eu acho que esses são exercícios que quem é da área de RH pode e deve fazer. E vira um trabalho muito colaborativo, né? Até de você ter certeza que tem alguém ali prestando atenção no que você está dizendo, querendo que o que você está planejando dê certo de fato na organização, né? Legal. Muito legal. Essas duas esferas vão dividir o palco do Ceará RH, né? Eu não sei se vocês já se conheciam antes, mas não. Foi uma ótima oportunidade, né? Para você ter esse bate-papo. Já estamos fazendo alguns... Já somos... Conexões importantes aqui. Muito bom. Queria que vocês contassem um pouco do que vocês vão trazer para o palco, né? Vocês vão dividir esse painel, falar sobre liderança. Queria que a Patrícia começasse contando o que ela vai dizer e depois a Thelma segue contando um pouco do que ela vai dizer. Vai jogar o painel falando sobre carreira. Então, o JP que nos convidou e para eu contar um pouco da minha carreira. Vai ser um pouco isso, assim, né? Qual foi a minha trajetória, o que eu já fiz e o que eu vou fazer. Mas principalmente mostrar para as pessoas que são da área de RH que ela tem muitas possibilidades de carreira. Eu acho que essa é a grande, né? Eu tenho a minha história, a Thelma tem a dela, mas tem muitas possibilidades de carreira dentro do RH e eu percebo que para os próximos anos isso vai aumentar ainda mais. Então eu vou contar um pouco sobre isso. Essa é um pouco a ideia aí. Muito bom. Isso. É bacana a gente trazer experiência e como eu fiz uma transição de carreira, saí do mundo corporativo como executiva de RH e fui sentar do outro lado da mesa como consultora, como mentora. Isso que a Patrícia falou, tem muitas possibilidades. Ser CEO, a gente pode ser conselheira, a gente pode coordenar comitês de pessoas junto ao conselho de administração, mentora, a gente pode ser consultora de RH e consultora organizacional, porque a gente, não sei a Patrícia, acredito que também, a gente circula tanto dentro da empresa, que quando você sai e você chega numa empresa para você trabalhar para ela, você tem a sensação que você sabe mais do que você acha que você sabia. Porque você se enfiou em comercial, em industrial, na indústria, na produção, você se envolveu no marketing, você se envolveu em área financeira, porque você tem que entender de tudo um pouco para você entender da organização. E isso dá para a gente uma visão muito ampla de 360 graus. Agora, o profissional tem que estar atento a essas oportunidades. Eu acho que o que a gente vai fazer hoje é despertar, jogar uma semente e fazer as pessoas enxergarem que tem muita carreira para ser explorada e tem muita vida para o RH, fora até do próprio RH. Então, eu acho que essa é a provocação que a gente vai fazer hoje. E eu tenho certeza que vamos ficar não só nós duas mexidas, mas como todo o público, né?
Vai ser incrível. Muito obrigada, meninas, por esse tempo, por esse bate-papo. Eu queria que vocês encerrassem contando um pouquinho da expectativa para o futuro, né? As duas estão vivendo momentos parecidos, né? E eu acredito que, não só parecidos, mas que o que vocês vão falar no palco é muito do que vocês veem também da profissão, né? Que vocês estão se vendo em uma nova posição, né? Vivendo um novo momento, um novo capítulo. E a experiência de vocês, a bagagem, a vontade de vocês de transformar o mercado vai fazer vocês voarem muito longe. Então, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Eu queria que vocês encerrassem contando um pouquinho sobre o futuro, o que a Patrícia espera do futuro e a Thelma também. Muito bom, eu que agradeço o convite, foi muito legal estar aqui. E para o futuro, enfim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, Gabi, apaixonada mesmo. Então, eu quero poder ter mais um momento em empresa, essa é um pouco da minha ideia. Quando eu tinha 20 e poucos anos, lá atrás, eu sonhei em ser consultora, esse era o meu objetivo. Então, eu queria passar por várias organizações para conhecer vários RHs, esse era o meu objetivo, né? Então, feito isso, já estou com mais de 40, a ideia realmente é poder ficar mais um tempo em organização. Hoje eu estou com a mentoria, o que para mim é super bacana, eu adoro fazer mentoria, eu acho que é um momento de muita troca, de muito aprendizado e sem dúvida nenhuma poder trabalhar em conselho, né? Então a Thelma para mim é um exemplo do que eu quero fazer no futuro, trabalhar e de fato poder trazer mais conhecimento, eu aprender também, porque os conselhos você aprende demais, né? E ter a possibilidade de estar junto com o RHs, melhorando esse processo de conselho, de comitê de pessoas, então é um pouco isso. É muito legal. Olha, falar de futuro para mim é uma coisa muito bacana. Primeiro, porque eu já fiz essa semana 62 anos. Então eu tenho uma trajetória de 40 anos profissional. E quando eu aposentei no Magazine Luiza, né, e não acabei não saindo, a ideia era, o que eu vou fazer com tanto conhecimento que eu tenho? Como é que eu coloco isso a serviço de uma vida que me deu tanto? Porque a minha trajetória profissional, uma menina que saiu do interior do estado de São Paulo, com diplominha da Unesp debaixo do braço, trilhei tantas coisas que eu nem imaginava e uma delas foi chegar a ser referência de RH no Brasil. Então isso é uma responsabilidade enorme na minha vida pessoal, né? E eu queria transformar esse conhecimento que eu aprendi, que eu me dediquei tanto em 31 anos no Magazine, expandir isso para outras empresas, compartilhar esse conhecimento. Fazer a minha cidade, que é uma cidade muito empreendedora, ajudar as famílias a chegar mais longe, a transferir o seu conhecimento, os seus negócios para o filho, para o neto, e que isso tivesse longevidade. E além disso, espalhar toda essa alegria de viver que eu tenho, ver a vida com o copo meio cheio, né? Com o pé no chão, mas a gente está produtiva, você está se sentindo útil, você está colaborando, você está ajudando outras pessoas e outras organizações se desenvolverem, tem um propósito maior. Então é isso que me move. Então o futuro que eu desejo para mim e para as pessoas é que elas se conheçam, se preparem. Os desafios futuros serão enormes para a nossa área de RH e eu tenho certeza que nós podemos contribuir muito. Mas para isso, a gente tem que ter esse brilho nos olhos, seja com 20 anos, seja com 40 anos, seja com 60 anos, seja com 80. Porque tem uma coisa que RH é bom demais. Nós somos como vinho. Quanto mais velho, melhor. Então é isso, né? É uma profissão que a gente não perde a mão. Se você se atualiza, você vai acompanhando a evolução dos tempos, você tem muito tempo para contribuir. E quanto mais tempo passa na profissão, melhor você fica, mais você contribui, mais você espalha essa luz, né, para o mundo afora. Então é isso que me move. Nossa, muito bom, muito obrigada. Obrigada. Você que está assistindo o nosso Meucast, continue acompanhando o nosso e-mail, nosso Instagram, @o nosso e-mail, nosso portal, nossomeio.com.br. Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.